Começa agora mais um episódio de Universo Pitaia, um podcast sobre saúde feminino. E eu sou a Bruna Silveira. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Esse é o 11º episódio do podcast Universo Pitaia. E é o 5º que eu tô falando sobre coronavírus. Então, o 7º episódio, eu falo lá, coronavírus, seja responsável e defenda o SUS. Eu faço um panorama geral, eu explico bastante coisa, o porquê que a gente precisa ficar em casa, explico um pouco da pandemia, dados e tudo mais. O 8º, 9º e o 10º são uma sériezinha de cuidados naturais em tempos de coronavírus. Então, um eu falo sobre como cuidar da imunidade, o outro tem os sintomas respiratórios e agora, o que a gente pode fazer com segurança, né? Medidas simples e seguras, muito da medicina chinesa, que podem ser feitas em casa, no caso de alguns sintomas. Também explico quando a gente deve procurar algum serviço de saúde. Esse é o episódio 9, né? Dos sintomas. E o episódio 10 é equilibrando a mente na quarentena. Então eu trago vários conceitos e dicas da medicina chinesa também para esse momento que é tão desafiador para todos nós, né? Hoje eu queria falar sobre a polêmica das máscaras. Até porque quem ouviu o episódio 7 sabe que lá eu falo, e talvez nos outros também, que quem não tem sintoma respiratório não é para usar máscara, né? Porque isso era uma recomendação mesmo, era a recomendação da OMS, de não ficar usando máscara sem necessidade. A necessidade seria ter sintomas respiratórios, né? Quem não tem, não era para usar, até porque todas as máscaras estavam sendo esgotadas e tá faltando material para os hospitais, para os serviços de saúde. Só que aí o que aconteceu? Mudou a recomendação. O Ministério da Saúde falou que todo mundo tem que usar máscara e traz a recomendação da máscara de pano. Então eu queria comentar um pouco isso aqui. Vai ser um episódio curto falando disso, né? Eu gravei uns stories no Universo Pitaia, me segue lá, Instagram, @Universo Pitaia, e no Facebook também, @Universo Pitaia. Eu fiz uns stories, deram bons feedbacks, né? O pessoal pediu pra eu gravar um episódio pra poder mandar pros familiares e tal, pros amigos, porque a gente tem algumas questões com as máscaras, né? Eu quero falar por que as recomendações mudaram e por que isso ainda divide um pouco os especialistas, né? Sendo que faz sentido a nova recomendação nesse momento, ao mesmo tempo que faz sentido a preocupação também. Então eu quero comentar isso aqui. Vamos lá. Eu queria começar falando sobre o que todo mundo tem dito. Os países estão controlando a epidemia por conta do uso de máscara. E isso é um erro de análise, tá? A Coreia, por exemplo, é um dos países que mais faz testagem para coronavírus no mundo inteiro. Então, eles testam todo mundo, quem tem sintoma, quem não tem, quem tá grave, quem não tá. Eles testam todo mundo, ao contrário do Brasil, que mal tem teste para quem tá grave e para profissionais de saúde. E além disso, a Coreia já vem preparada para essa epidemia desde a última epidemia do último coronavírus lá em 2010. Eles passaram por isso, então eles estavam bem preparados. Aquele coronavírus foi bem mais mortal, então eles já vinham preparados para isso e eles têm feito um isolamento extremamente rígido, também diferente daqui, que a gente sabe que ainda tem bares abertos em São Paulo, a gente viu esses dias no noticiário parques aqui cheios no final de semana. Então as pessoas têm levado tudo isso como um grande domingo, quase como um período de férias, que pode sair na rua, e aí não adianta nada você sair na rua de máscaras. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Por que antes a recomendação era de não usar máscaras, a não ser nos casos de quem tivesse algum sintoma respiratório? Porque as maiores evidências a respeito da máscara mostram que a máscara não serve para te proteger pessoalmente. Ela serve para evitar que você transmita. E por isso que quem tem sintoma respiratório, obviamente, essa pessoa precisa ficar em casa, ela não pode sair de casa. Quem tem qualquer sintoma respiratório leve, é importante que fique em casa, então precisou ir no supermercado, tenta ver se outra pessoa pode ir para você. Mas aí a gente sabe que tem gente que tá sozinha com as crianças e teve algum sintoma respiratório, precisa sair. Essa pessoa, desde o começo, é quem precisaria usar máscara. Por quê? Porque a gente quer evitar que essa pessoa transmita para outras. É para isso que serve a máscara. E por que ela não é uma proteção individual inicialmente? Porque a máscara, ela forma um ambiente quente e úmido. A máscara faz com que a gente queira pôr a mão no rosto várias vezes. E só quem nunca usou máscara não entende o que eu tô falando. Porque, por mais que você entenda perfeitamente a técnica de colocar e de tirar, que também é importante saber,
e só tem que fazer isso, só tem que mexer na máscara na hora de pôr e na hora de tirar, durante o uso, ela é extremamente incômoda, ela dá umas coceirinhas na cara, ela fica indo pra cima, vai pra baixo, aí você quer mexer, atrapalha, aí você fica com vontade de mexer. Sem a máscara, a gente sabe que a gente coloca a mão no rosto, quando a gente não tá prestando atenção, coisa de 400 vezes por dia. E a máscara dá vontade de mexer muito mais. E a gente também sabe que o coronavírus, ele não é só transmitido pelas gotículas que ficam pairando no ar. A gente sabe que o coronavírus também é transmitido pela questão da superfície. Então, se você tá contaminado, bota a mão na máscara e depois em qualquer superfície, pronto, você transmitiu. E se você não está contaminado e bota a mão numa superfície contaminada e depois ajeita a máscara, você pegou. Então, não necessariamente ela é um fator, uma coisa que vai te proteger. Mas por que essa recomendação mudou, então? O que aconteceu? Aconteceu que a gente está de frente para um vírus altamente transmissível e que é transmitido muito provavelmente por pessoas assintomáticas, por quem ainda não tem nenhum sintoma. Tanto pode ser por quem nunca vai apresentar sintoma e não vai nem saber que teve contato com o vírus, mas vai ser o que a gente chama de portador assintomático do vírus, quanto por pessoas que ainda vão desenvolver os sintomas, mas a gente está entendendo que essas pessoas começam a transmitir uns dias antes de desenvolverem os sintomas. E por isso que é muito importante todo mundo ficar em casa, mesmo quem tá bem, mesmo quem não é do grupo de risco. Quanto mais gente ficar em casa, mais a gente consegue barrar o vírus. Por quê? Porque são as pessoas assintomáticas ou de sintomas leves que vão acabar transmitindo mais, porque acham que não tem nada, porque acham que tá tudo bem e que saem mais na rua. Então é importante entender que a lógica dessa recomendação mudou porque tá entendendo todo mundo como um potencial transmissor e não para que você se sinta mais protegido pela máscara. É muito importante entender essa diferença. Por que eu tô falando isso? Porque se a máscara faz com que você se sinta mais segura para sair de casa, ela não tá cumprindo um bom papel. Não é para isso que ela serve. E se ela te faz sentir mais segura para então fazer os trabalhadores voltarem para o trabalho, né? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, né? Você como empregador, não sei, em qualquer lugar, na sua casa ou no seu negócio, também não tá cumprindo um bom papel. Porque ela não protege ninguém no percurso, ela não protege as pessoas que estão usando máscara. Ela protege as pessoas da pessoa que está usando máscara, entendendo que a pessoa que está usando máscara pode estar com o vírus mesmo que ela não tenha sintoma nenhum. Essa é a lógica. Eu não uso a máscara para me proteger. Eu uso a máscara para te proteger. Eu uso a máscara pensando que talvez eu tenha o vírus e não sinta nada. Você usa a máscara porque talvez você tenha o vírus e talvez não esteja sentindo nada, mas pode estar transmitindo. Então você usa para me proteger e proteger todo mundo, eu uso para te proteger e proteger todo mundo. Então, além da gente não se sentir segura nem para sair e nem para mandar trabalhador voltar a trabalhar, a gente tem que lembrar também nessa questão coletiva de manter os trabalhadores em casa de forma remunerada, porque as pessoas precisam ficar em casa e conseguir ficar em casa bem, né? Porque elas precisam comer. E a gente tá falando desse país que não ajuda, né? Os outros países, tem gente que mora na Alemanha que quando preencheu um formulário recebeu não sei quantos mil euros. A gente não consegue aprovar R$600 para famílias aqui que estão precisando e numa condição muito pior do que essas pessoas na Europa. Então, a gente não tem como vencer o vírus sem saneamento básico, sem condições mínimas de cuidado, de comida, de água, de condições básicas para as pessoas poderem se prevenir, garantir um mínimo de saúde, o mínimo de proteção, tá? Então, já que a gente não tem um estado para fazer isso, a gente precisa se ajudar. E aí, qual que é a história do pano? A gente tá em falta de EPIs, né? Equipamentos de proteção individual dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde. Isso é parte do medo que a gente tem, que eu falo bastante no episódio 7, do colapso do sistema de saúde. Porque sem proteção para os profissionais, eles não vão poder seguir atendendo normalmente. Então, a gente não pode acabar com os materiais importantes para o hospital. E a gente precisa entender que máscara de pano não serve para dentro de hospital. Até a Sociedade Brasileira de Infectologia reforça que dentro do hospital não pode ser máscara de pano. O hospital é o lugar, ou os serviços de saúde em geral, né, os postos de saúde e tudo mais, esses lugares precisam ter as máscaras cirúrgicas descartáveis e aquelas outras máscaras que, por exemplo, a N95 e tudo mais. Essas máscaras são para os serviços de saúde. A gente não pode esgotar
esgotar ela. E aí vem essa recomendação da máscara de pano. Qual que é a problemática? O pano, ele não é o tecido apropriado. Porque imagina, a gotícula bate ali, ele até absorve. Então, qual que é a questão? Não adianta você ter uma máscara de pano e sair o dia inteiro com ela, ou ir trabalhar e ficar o dia inteiro com ela. Por quê? Você tem que usar essa máscara por no máximo 2 horas. E a questão mais importante, a gente não pode deixar ela de lado porque tá usando máscara. A gente tem que ficar em casa. A gente só vai sair se for realmente necessário, e aí sim a recomendação é de usar máscara. Mas usar máscara para que você não transmita, não para que você não pegue. É muito importante manter o isolamento social, é muito importante manter muito a higiene das mãos. Lembrar que a gente também pode pegar, quando a gente passa a mão numa superfície contaminada indo no supermercado, e aí tira o cabelo do olho, encostou no olho e pronto, pegou. Né? Então tem que ter muito cuidado. A máscara não é para te proteger individualmente. Tem que estar atento às medidas certas de uso da máscara de pano, enfim. E a gente tem que ter essa consciência. A máscara é para proteção coletiva. Por quê? Porque tem lugares, por exemplo, em São Paulo mesmo, que falta água. As pessoas chegam em casa, elas não conseguem lavar as mãos, lavar as roupas, higienizar as coisas que chegam, elas não conseguem tomar banho, simplesmente porque elas não têm a opção, porque elas não têm água. Então a lógica é essa, a gente vai evitar sair de casa ao máximo. E a máscara se soma a isso, entendendo que todos nós podemos ser portadores do vírus. E a gente quer barrar isso, porque o sistema de saúde, ele não vai dar conta do que está já acontecendo. Ele já está começando a encher. E quando a gente fala de um colapso do sistema de saúde, a gente não fala só sobre não ter vaga para coronavírus. A gente fala sobre não ter vaga para nada. Não ter vaga para acidente, não ter vaga para derrame, não ter vaga para infarto, não ter vaga para todos os outros tipos de doença. Então, a gente precisa se corresponsabilizar por isso. Ficar em casa, higienizar as mãos e agora o uso de máscara, mas consciente de que ela não está me protegendo, consciente de que ela está protegendo os outros de mim, porque eu posso ser portadora do vírus, tá? Então eu não vou pôr a mão na máscara de jeito nenhum depois que eu colocar ela. Eu vou olhar como é que coloca, como é que tira. Não é para usar máscara de crochê, gente. Crochê tem furo que passa o dedo. Imagina, se passa o dedo, passa qualquer gotícula, né? Não... Então tem um monte de recomendação por aí. E prestem atenção, porque isso é para somar nessas medidas coletivas, tá? Não se sinta seguro, não é para ir em parque, isso não é férias, tá? Se fosse tranquilo o que está acontecendo, as ruas da Itália não estavam esvaziadas. A gente está sabendo que ontem, nas últimas 24 horas, os Estados Unidos tiveram mais de 1.200 mortes em 24 horas. A gente pode caminhar para um negócio desse, sendo que a gente não é que nem a Coreia, que testa todo mundo. A gente não está tendo isolamento rígido. Inclusive, a gente tem um presidente que desestimula o isolamento rígido e que está, inclusive, ameaçando a única pessoa ali no governo que está segurando essas medidas, que é o ministro da Saúde, que vamos combinar, eu defendo ele agora, gosto do que está acontecendo, do que ele está fazendo aqui, mas a gente não pode esquecer que ele também é um dos grandes responsáveis pelo sucateamento do SUS. Que isso sirva de lição. A gente precisa colocar pessoas ali que defendam o SUS. O SUS não ter leito agora, ter hospital fechado, ter leito fechado, é culpa de um monte de governante que tá aí agora, que a gente tá tendo que contar com eles e defender eles e apoiar eles, porque nessa tá todo mundo junto, inclusive eles. Eles estão entendendo agora o quanto faz mal a gente não ter um sistema de saúde público de qualidade. Então a gente não pode perder isso de vista, que a gente lembre isso nas próximas eleições, porque isso é muito importante. A gente só vai ter saúde individual quando a gente tiver saúde para todo mundo. O país só vai ser bom para mim quando for bom para todo mundo. E uma epidemia dessa escancara tudo isso. Se a gente não entendeu isso até agora tá na hora de entender. Porque essa epidemia não poupa ninguém. Claro que as camadas mais pobres vão sofrer mais, e isso a gente já sabe. A gente está tendo um monte de subnotificação, talvez a gente tenha muitos mais casos e já muito mais morte por coronavírus e a gente nem esteja sabendo, porque a gente não tem dinheiro no SUS para teste e tudo mais. Então é por isso que preocupa muito essa medida, como se a máscara fosse salvar, e não o isolamento, e não lavar as mãos, e não tudo mais. Não, a Coreia está conseguindo vencer a epidemia, e os países que estão conseguindo vencer a epidemia estão vencendo porque estão em isolamento rígido, absoluto, de todo mundo por muito tempo, e
Aí, na hora de sair, usa máscara também, tá? Mas isso não isenta a importância de evitar o contato, de cuidar com as mãos, tá? Porque a gente também pega pondo a mão no olho, pondo a mão na máscara, a gente também transmite assim. A gente vai seguir higienizando as mãos, lavando muito bem as mãos com água e sabão. Quando encostar em qualquer superfície fora de casa, a gente vai passar álcool gel e a gente vai chegar em casa e higienizar as coisas quando chega dentro de casa. A gente vai seguir fazendo tudo isso, então, por favor, tenham muita consciência, muita responsabilidade, sigamos defendendo o SUS e é isso. E fique em casa.